Fala galera do canal Aquarismo Sem Mistério, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, é o seguinte, depois de tantos pedidos, a gente vai começar a falar de marinho, né? E o assunto hoje é o seguinte, o que é preciso para a gente iniciar dentro do aquarismo marinho? Porque a gente sabe que o aquarismo de água doce, de certa forma, ele é mais tranquilo, né, em relação aos parâmetros que a gente tem que analisar. Porém, vai uma dica aí para você que quer começar a ter aquário marinho. Então, se liga no bizu que eu vou te dar e de cara eu já peço você o like no vídeo aí para que a gente consiga atingir mais pessoas e compartilhar o vídeo aí. Se você gostou, deixa o joinha. Galera, é o seguinte, quando a gente fala de aquário marinho, a gente tem que entender que o sistema marinho ele é um sistema mais complexo do que o de água doce. Ou seja, trazer para dentro de um aquário a biologia marinha requer um pouco mais de experiência. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, quando você vai montar um aquário marinho, você não vai usar a água da bica da torneira. Por que isso? Porque a nossa água, ela é chamada de água doce porque ela é desprovida, né, de cloreto de sódio, certo? A gente não usa lá sabe aquele salzinho lá de cozinha? A água do mar, ela tem mais de 30% daquele sal. A nossa água tem menos de 0,5%, então por isso que ela é chamada de água doce. Então, quando você vai montar um aquário marinho, a primeira coisa que você tem que entender é aqueles elementos que saem da sua água doce, aqueles sais que saem da sua água doce, aqueles metais encontrados na sua água doce, são extremamente prejudiciais para a fauna marinha. Exemplo, os nitratos que vêm na água doce, fosfato, silicatos, né? Os metais são extremamente prejudiciais, principalmente para quem quer ter coral no aquário. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente quando a gente fala de um aquário marinho é quais são os principais sais marinhos que eu tenho que ter atenção no meu aquário, né? Basicamente, a gente vê o sódio, né? Mas aqueles que influenciam diretamente é o cálcio e o magnésio. Então, a primeira coisa para você que quer montar um aquário marinho é a pergunta: Marcos, eu posso utilizar água da torneira? Você até pode. Eu devo? Não. Porque a água da torneira, ela vem com elementos que são prejudiciais para o nosso aquário. Por mais que tenham produtos para você estar minimizando esses elementos, ainda assim eles vão acabar persistindo na água. Você pode ter metal pesado, você tem nitratos, fosfatos, que são fontes de alimentos para as algas que prejudicam o sistema do seu aquário. Então, Marcos, o que seria o ideal para eu começar no aquarismo marinho? É você ter equipamentos para tratar a água. A água que vem da sua bica ela não deve ser utilizada. Você deve usar um deionizador ou um filtro de osmose reversa. Marcos, o que é isso? É deixar a água destilada? Não vamos confundir água destilada com água deionizada. A água destilada, ela é rica de cátions e ânions, ela é livre de cátions e ânions, tá? E moléculas orgânicas e inorgânicas. Já a água deionizada ou do RO, ela é livre de cátions e ânions, mas ela pode ter substâncias orgânicas e inorgânicas, tá? Então essa é a diferença. Mas basicamente você tem que ter um filtro DI para que você tire os sais da água e deixe essa água zerada de sais, tanto de cátions quanto de ânions. Então você vai pegar a sua água da bica e vai passar por um filtro DI ou um filtro RO. E aí você vai ter uma água com 98, 99% limpa, livre dos sais que você não quer. E aí a partir daí você vai utilizar o sal marinho, né? O sal marinho tem todos os minerais ideais para que você coloque na água e faça a medição para iniciar no seu aquário. Então você tem que ter noção que um aquário marinho ele é mais complexo do que o de água doce, porém também não tem mistério.
basta você entender. Você tem que entender que eu preciso fazer com que a água do meu aquário marinho seja uma água estéril, que eu diga, de sais, tá? Ele vai tirar todos esses sais para que você tenha uma água zerada e coloque os sais de forma correta, tá? E aí a dosagem é tranquila, né? A própria dosagem do quanto você tem que usar de sal vem na embalagem lá. E aí, claro, botou a água lá, botou a dosagem bonitinha, mediu. Claro, você tem que ter os equipamentos necessários para você que vai ter o aquário marinho. Então tu já sabe, precisa do filtro DI, do filtro RO. Você vai precisar dos testes de cálcio, de magnésio, né? Que você não usa em água doce. E o restante de pH, nitrito, nitrato, isso tudo você vai ter que usar. Já usa na água doce. Então nota que você tenha mais o filtro DI, que é um custo a mais, mas é porque é necessário para você deixar essa água zerada. Você tem que ter o sal marinho para você colocar os sais e deixar aquela água adequada. Você tem que ter o densímetro para você ver se a densidade da água, né, a quantidade de sal ali que você está colocando, está perfeita. E aí tem um padrão também. E isso tudo eu vou falar em outros vídeos. Agora eu estou te falando o que você precisa ter. Então, se você quer iniciar, colocar o pezinho no aquário marinho, entenda, é o ideal que você tenha pelo menos um filtro DI ou RO. Você tem que ter um decímetro, e eu aconselho o digital, que ele é muito mais preciso, porque os de plásticos são mais vagabundinhos. Os testes de cálcio e magnésio e os demais, que você já sabe que tem que ter, pH, nitrito e nitrato. E claro, né, os equipamentos que vocês vão utilizar para filtragem, que você também usa para cá. E aí não tem para onde fugir. Então fica a dica, se liga que vai começar a ter vídeo de marinho aqui no aquário, no canal, e vocês vão ver que não tem nada de surpreendente assim, de difícil. E ao longo dos vídeos eu vou falar qual é a importância do magnésio, do cálcio, por que o cálcio precipita quando está errado o KH. Todo esse embasamento biológico eu vou passar aos poucos para você. Então isso é muito importante, beleza? Então se você quer ficar ligado, né, e quer mais vídeos sobre marinho, deixa o comentário aqui embaixo, deixa seu like que a gente vai bombar de vídeo no canal também para trazer o aquário marinho para vocês, beleza? Tamo junto e misturado, vamos que vamos e fui!